você é gay? Gay, 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 gay. Homossexuais? Gay? Sou gay. Alguém sou um gay, 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 muito gay. Gay, gay só pra te fazer gay. Que ele é gay. Gay, mas relacionamento gay. Purpurina! Gay, quase uma moça. Gay, gay. Você é gay? Gay, 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 muito gay. Oi, eu sou a Carol Jeff. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse nosso podcast maravilhoso. Êêêê! Uhul! E hoje a gente tá classuda. A gente tá classuda hoje. A gente vai dar continuidade, né, no nosso especial do mês do orgulho LGBT. E a gente vai pro nosso terceiro episódio, que a gente vai trazer uma obra assim, muito legal, muito maravilhosa. Tupiniquim, que é a obra O Bom Crioulo, né? Uhul! Pouco conhecida, esquecida no churrasco, mas muito linda, muito maravilhosa. E a gente tem hoje um convidado mais do que especial, que é o Lucas. Oi, Lucas! Bem-vindo, Lucas! E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas e eu sou bissexual e não binário. E, bom, eu sou estudante de ciências biológicas e eu sou viciado em ler. Sou quase uma traça de biblioteca. Acho que na vida passada devia ser uma estante, né? E eu vim aqui conversar com o Will e Jack sobre o livro O Bom Crioulo. Oh, yeah! Então, gente, o que a gente pode começar falando aí dessa obra? Eu vou começar falando um pouquinho pra vocês sobre o resuminho aí da história, que é uma história curtinha, uma leitura simples, uma leitura rápida, que não demanda aí muito tempo, tá? Então, primeiro de tudo, ela é uma obra, né? O Bom Crioulo é uma obra do autor Adolfo Caminha, e ele é brasileiro, foi escrito ali no final do século XIX, né? E a história gira em torno de um personagem que chama Amaro, que é um negro fugido da escravidão. Ele fugiu e começou a servir na marinha como uma maneira dele se ver, né, livre ali da fazenda onde ele trabalhava. E aí, dentro da marinha, ele saboreou ali o que seria a liberdade e a vida cotidiana de uma pessoa não escrava. Então, ele saboreou ali como era ter pessoas para conviver com ele, amigos, né? Como era a força de trabalho sendo recompensada, porque ele trabalhava lá dentro, mas ele recebia dinheiro, ele recebia comida, ele tinha lugar para dormir e etc. Coisas que a gente considera básico, né? Mas que para uma pessoa que veio da escravidão era muita coisa. E aí, lá dentro da marinha, como ele trabalhava bem, né, ele era forte, né, a descrição que se faz do Amaro é de que ele é um cara grande, alto, musculoso, forte, né. Eu, quando li o livro, imaginava ele como Terry Crews, o Latrell das Branquelas. Como ele tem essa aparência, né, ele era muito bom no trabalho braçal que ele desempenhava ali como marinheiro. Então ele ficou popularmente conhecido ali pelos colegas de trabalho dele como o Bom Crioulo, né? Que aí é um apelido controverso, né? Porque eles estão elogiando, mas ao mesmo tempo estão dizendo que é quase uma façanha ele ser crioulo e ser bom, digamos assim, né? É racista esse apelido, que é o apelido que dá o nome pro livro. E o Amaro, ele tá lá vivendo a vida dele de boa, como marinheiro, né? Tudo suave na nave não, suave no navio. E um belo dia, quando ele tá fazendo uma viagem mais longa pro sul do país, daqui do Brasil, alguns novos recrutas entram no navio, né, pra servir. E dentre eles a gente tem um jovenzinho, branquinho, loirinho, dos olhos azuis, parece um anjinho, ai que bonitinho, que chama Aleixo. Ele tem ali em torno de 15 anos e o Amaro, quando coloca os olhos nele, é amor assim à primeira vista. A descrição que se faz é de que todo aquele impulso que os animais têm, né, as palavras são essas, que o impulso que faz o macho compelir ele até a fêmea para a reprodução, seja lá qual é o nome disso, foi isso que o Amaro sentiu em relação a Aleixo. Então ele se apaixona ali pelo Aleixo, fica totalmente encantado pelo menino. E o Amaro, ele já é um cara de uns 30 anos, tá, gente? Ele já é mais velho, já é um adulto.
E aí ele se aproxima do Aleixo, pergunta qual é o nome dele, eles começam a conversar. E aí o Amaro se torna ali meio que o protetor do Aleixo, né? Onde o Aleixo vai, ele vai atrás, ele não deixa ninguém se aproximar do Aleixo, ninguém tentar tirar sarro com ele, judiar dele, não pode. Ele protege o Aleixo de tudo e de todos. E aí a gente começa o livro vendo o Amaro sofrer uma punição, um castigo lá dentro do navio. Ele estava meio que preso ali num calabouço que ele tem, e ele começa a levar umas chibatadas. Por quê? Porque o Aleixo tava sofrendo bullying ali de um outro cara, o cara tava zoando, meio que zoando com a cara dele e tal. E aí o Amaro se morde e enfiou a porrada nesse cara. E aí a punição foi que ele acabou levando lá umas chibatadas por conta disso, mas assim, a cena descrita ele levando as chibatadas pleno, sabe? Ele tava levando aquela chibatada com gosto, com um sorriso no rosto, porque ele tinha protegido o amado dele. Durante toda a história, a gente acompanha, muitas vezes pela perspectiva do Amaro, né? A narração é feita ali pelos olhos dele. Então a gente acompanha a vida dele cotidiana dentro do navio com o Aleixo e de que como todo mundo percebeu ali uma mudança de comportamento, né? O bom crioulo, que estava sempre trabalhando bem e era meio que ficava na dele, né? Não mexia com ninguém, se tornou um baita do encrenqueiro. Da noite pro dia, todo mundo percebeu que a mudança foi porque ele começou a se relacionar com o Aleixo, que também criou uma fama dentro do navio, por causa da aparência dele, né? As pessoas falavam coisas, entre aspas, aí dele. E se entende, fica ali subentendido que as pessoas achavam que ele era homossexual, que ele tinha uma aparência frágil, afeminada. Então, por consequência, os boatos em torno do Amaro se tornou de que ele teria ali algum relacionamento amoroso com o Aleixo. O que não era verdade, mas não era por falta de vontade, viu? Porque o Amaro queria muito ter um relacionamento com o Aleixo, mas por um bom tempo a relação deles foi só uma amizade mesmo. Uma amizade meio colorida, sabe? O Amaro dava umas investidas, o Aleixo se fazia de desentendido, né? Fazia demência. Ai, não tô entendendo aqui que você tá me cantando. Mas no final, o que acontece é que o Amaro chega e manda lá a real pra ele, diz que realmente gosta dele e faz um monte de promessa pro Aleixo. Diz que quando eles chegarem em terra, ele e o Aleixo vão morar juntos no Rio de Janeiro, que ele vai prover pro Aleixo, que ele vai proteger o Aleixo. E o Aleixo, que vinha ali de uma origem humilde, né, era de uma família de pescadores, ele era pobre, apesar de ser branco, ele, né, gosta ali de ouvir todas aquelas promessas e dentro do cais do navio, numa noite ali, né, uma noite bonita, que dentro do navio, de frente pro mar, o ato se consuma. Os dois têm a primeira relação sexual ainda dentro do navio. E as palavras que o autor usa para descrever é que o ato contra a natureza se consuma. É isso que ele fala lá. E aí, após ele e o Aleixo, de fato, fazerem as coisinhas lá, e aí, entre aspas, eles viram meio que um casal. Eu digo meio que um casal porque não é falado no livro que o que eles são é um casal. O Amaro mesmo se refere à relação dele do Aleixo de amizade, né? Aquela amizade especial, aquela amizade diferente. Mas a gente sabe que não é amizade, tá, gente? E aí, quando eles chegam lá na Terra, ele e o Aleixo começam a viver juntos, num quartinho, numa rua, assim, muito ruim, entre aspas. Era considerada a Baixadona lá do Rio de Janeiro, numa espécie de pensão baratinha, cuja dona é a Dona Carolina. A Dona Carolina é uma portuguesa que teve a sua vida salva pelo Amaro. Então ela e o Amaro já se conheciam desde antes, quando o Amaro já tinha ficado no Rio de Janeiro um tempo, ele tinha ficado lá na casa dela, na pensão dela. E o Amaro salvou a vida dela porque uma vez ela estava chegando em casa tarde da noite e ela quase foi assaltada. Os caras iam roubar as joias que ela estava usando. E aí o Amaro deu uma coça lá nos caras, botou eles pra correr. E aí ela, como um gesto de gratidão, deu pousada pro Amaro, né? Um quarto lá, cedeu o quarto pra ele morar. E aí ele levou o Aleixo lá pra pensão dela. E os dois vivem um ano ali numa vida muito harmoniosa, né? Só era amor, eram flores, arco-íris, pôneis, entendeu? Tudo lindo, maravilhoso. O Amaro e o Aleixo têm relações sexuais, é bem colocado ali no livro, algumas cenas. É colocado sempre a descrita que o Amaro, ele é o cara que manda na relação, então o Aleixo fica colocado como meio que uma propriedade dele, ele é muito ciumento, isso é uma coisa que a gente vale colocar aqui. E aí os três viviam em harmonia, Aleixo, Amaro e Dona Carolina. Dona Carolina é meio como se fosse a madrinha ali do relacionamento, né, a mãe dos dois.
eles viviam como uma família feliz. Comercial de margarina. Até que tudo muda no dia em que o Amaro é transferido de navio. Então, ele e o Aleixo trabalhavam no mesmo navio. E aí, ele é transferido para um outro navio. E isso faria com que os encontros que ele tinha com o Aleixo, dentro e fora do navio, na terra, fossem diminuídos. Então, eles iam meio que se encontrar menos vezes por causa disso. E aí é que a coisa desanda de vez. Porque essa separação forçada desperta o pior nos dois. Aliás, em todo mundo. Então o Amaro, que já tinha começado a ficar normal ali, os ciúmes dele começou a ficar contido, ele já não era mais tão possessivo em cima do Aleixo. Todos os sentimentos revivem dentro dele, os ciúmes dele volta à quinta potência, isso aliado à ansiedade dele não ver mais o Aleixo com tanta frequência. O Aleixo, pela primeira vez, se vê ali solto das amarras do Amaro e começa a perceber que, a vida pode ser melhor, por que eu não vou atrás de coisa melhor pra mim, né? E a dona Carolina, que até então tinha se mostrado como amiga do casal, bota as garrinhas de fora e começa a ter interesse no Aleixo. Ela começa a demonstrar que ela quer ter ele como amante. E ela se favorece da ausência do Amaro para isso. No meio de toda essa confusão, o Amaro acaba se embebedando, ele volta pra terra, não encontra o Aleixo, ele se embebeda, se mete numa briga e vai parar num hospital. E lá nesse hospital ele fica internado por 1 mês. E nada do Aleixo apareceu. O pobrezinho foi esquecido no churrasco. Totalmente. E aí, isso para o Amaro foi a confirmação de que o Aleixo já tinha esquecido ele e de que provavelmente já estaria com outro. E aí, nesse meio tempo, apesar de parecer paranoia, que o Amaro estava lá, todo lascado no hospital, o Aleixo de fato estava com outro, mas não era outro, era outra. Porque nesse meio tempo ele se torna amante da dona Carolina, e os dois já estavam meio que vivendo juntos, rezando para que o Amaro nunca mais desse as caras. E aí, acontece o quê? Que o Amaro dá as caras. Depois de muito penar, ele sai do hospital e encontra então o amado dele com a dona Carolina. Isso daí é uma faca no peito dele, né? Um tiro no coração. O Amaro não aceita essa perda desse amor ideal que ele tinha. Fica muito claro o sentimento do Amaro, apesar deles beirarem o doentio, é muito claro de que ele tinha sim um amor verdadeiro ali pelo Aleixo. E aí é típico das paródias que essas obras fazem com o romantismo. O romantismo geralmente não são aqueles amores avassaladores, que terminam em grandes tragédias, né? Eu morreria por você e eu mataria por você. E é o que de fato acontece aqui no Bom Crioulo. Infelizmente, o Amaro acaba matando o Aleixo no final da obra e termina o Aleixo morto e ele indo embora já na condição agora de um criminoso. Então, é a história e tragédia, uma tragédia de amor, de como o amor destrói a vida do Amaro, né? É uma história de amor, porém é uma história muito tensa, é uma história muito triste, mas que a gente vai ver mais pra frente nessa discussão, ela vai tocar numa série de assuntos muito importantes e muito sensíveis. E mais pra frente a gente vai ver como essa obra foi visionária, como ela foi à frente do tempo dela, está trazendo um relacionamento homoafetivo no final do século XIX, vai, gente? Não era, se hoje em dia ainda é escândalo falar disso, imagina no final do século XIX aqui no Brasil, né? No final do século XIX, ainda por cima um casal interracial, né? Então, é um livro recheado e cercado aí de mistérios e também de polêmicas, porque como vocês vão ver mais pra frente também, na nossa discussão, o livro não deixa nada muito claro, não deixa nada muito definido sobre quais são as ideias realmente que o autor estava tentando passar. Fica tudo muito ali no ar, é ou não é, Will? Pois é, né? Isso, na verdade, é uma característica da escola literária na época que esse livro foi escrita. O que a gente pode falar desses personagens? Eles são personagens relativamente simples, com as suas personalidades definidas. O Amaro, a gente consegue descrever em poucas palavras, assim como o Aleixo e a dona Carolina. E são basicamente eles três que são os personagens da história. A gente não tem uma gama aí de personagens para explorar, de núcleos diferentes. É tudo centrado nesses três. O Amaro é o ex-escravo, fugido, marinheiro, que é forte, habilidoso, é valente, chamado de bom crioulo. E ele tem uma personalidade tranquila, exceto quando bebe. Faz uma comparação aí do Amaro com os animais quando ele bebe, né? Ele fica fora de si, difícil de controlar. E ele tem basicamente ali os 30 anos, como a Jack falou. O Aleixo é um jovem branco, de lábios rosados, olhos azuis, né? Um semblante cativante. Aí a gente coloca o sininho.
15 aninhos, né? Um Mas bebezinho. quando eu tava lendo, apesar de não ser uma pessoa de verdade, quando eu tava lendo, eu imaginava o Aleixo com a cara de encantado, aquele príncipe do Shrek. Eu imaginava ele com essa cara, né? Mas o Encantado, ele é pra passar uma ideia de másculo, de viril, só que o Aleixo é um pouquinho diferente, né? Ele é pra passar assim uma questão mais afeminada, né? Eu imagino ele bem magrinho, sabe? Sabe aqueles meninos bem magrinhos, assim, com os dedos longos? É basicamente assim que eu imagino o Aleixo. E a Dona Carolina é a ex-prostituta, dona da pensão, fura-olho, enfim. Talaricagem aí. Talarica, pois é, olha, a talaricagem. É uma arte milenar. Pois é, o pessoal fica falando disso, né? Isso acontece há muito tempo. Enfim. Então, a história gira em torno desses personagens que têm personalidades bem definidas, é um roteiro basicamente simples, e isso é uma característica do naturalismo. Eu só gostaria de fazer um adendo de um personagem, é o Agostinho, que ele é o guardião da proa e ele é o especialista em chibatadas, né? E aí, no livro, o autor mostra que essa pessoa responsável pelos castigos físicos, ela não fazia aquilo só para cumprir o dever. Ele sentia prazer em castigar. Então, esse momento para ele era um momento maravilhoso, sabe? E aí a gente já sabe, ou entende, assim, subentende que o autor, ele tá criticando essa violência física dentro da Marinha. Não por acaso os marinheiros da época, né, a Marinha, a instituição, ficou ofendida com a história. Primeiro porque mostra eles com as chibatadas e tal, sentindo prazer em machucar os outros. E também por ter caso de homossexualidade dentro da Marinha naquela época. Eles ficaram ofendidíssimos, gente. Eles romperam relações com o autor, o Adolfo Caminha, acabou, corta aqui o dedinho, né? Ninguém mais se fala por causa dessa questão. Que absurdo, casal homossexual dentro da Marinha, meu Deus! E tudo isso que eu tô falando pra vocês é característica do naturalismo. Vou falar um pouquinho dessa escola literária. Nesse livro em especial, é importante da gente falar sobre isso, porque provavelmente você que está nos escutando deve ter visto esse livro na época do vestibular. Ele é um clássico, né, da literatura, tá dentro do movimento naturalista, junto lá com as obras do Aloysio Azevedo, que são as mais conhecidas, como Cortiço, Casa de Pensão. Cortiço é a obra famosíssima do naturalismo. E esse livro, ele tá nessa época, no final do século XIX, e qual é a proposta do naturalismo? É que a literatura, ela seja um instrumento de denúncia social. Então a gente vê o autor desmascarando várias hipocrisias da época, né, em relação ao comportamento, os interesses, sexualidade, né? Então ele mostra ali, faz uma denúncia social sobre toda essa dificuldade na época, as pessoas pobres, na miséria, morando em muquifos, em lugares pouco arejados, onde a pestilência fazia festa, enfim. Além disso, a gente também tem a ideia no naturalismo de que o meio, ele vai influenciar e determinar o comportamento das pessoas. Então você, como pessoa, você vai refletir o seu redor, né? Então tudo que você vê, que você convive, vai influenciar naquilo que você vai ser como pessoa. Tem também o fatalismo das forças sociais e naturais. Então, assim, se uma coisa acontece daquele jeito, o fim será sempre o mesmo. É por isso que, infelizmente, nessa obra a gente tem um final trágico, com navalhada e morte, como diz a Rita Von Hunt no vídeo dela sobre essa obra que ela fala. E ele é influenciado pelas leis científicas, a questão do darwinismo social, que era a ideia de aplicar todas as leis da ciência, das ciências exatas e biológicas, no comportamento social do ser humano. E aí mostra os desvios, os vícios, o que a gente chama de patologia social. Tudo que é feio do ser humano vai estar exposto nas obras naturalistas como uma forma de crítica
Mas também aí a gente fica pensando que se ele tá mostrando dessa forma, talvez seja considerado um desvio. É por isso que eu tenho a minha ressalva em relação a esse livro e à homossexualidade, porque a homossexualidade, gente, não é um desvio de caráter, não é um desvio sexual, não é nada disso. Ela é absolutamente normal. Só que na obra passa, assim, a ideia, às vezes, né, de que seja um desvio sexual, um vício. O próprio autor coloca essas palavras lá no texto. E a gente tem a presença do determinismo no naturalismo. Vai, Jack, explica aí pra gente o que vem a ser esse determinismo. O determinismo, na verdade, você já até comentou, né, Will? Ele é aquela ideia do naturalismo de que o homem ele seria um fruto do meio. Então, aquela história de que o homem nasce bom e seria a sociedade que iria corromper esse homem, né? Na obra em questão, aqui no Bom Crioulo, a pessoa que personifica esse conceito do naturalismo seria o Aleixo. Por quê? Porque fica colocado ali, em alguns momentos, que o Aleixo ele não seria homossexual, ou que ele não teria vontade de se relacionar com o Amaro, que na verdade o que tinha acontecido é que as circunstâncias teriam levado ele a se relacionar. E quando eu digo circunstâncias, seria tipo a pressão que o próprio Amaro faria nele, o fato dele estar sozinho no navio quando ele começou lá, num ambiente desconhecido, com pessoas que ele não conhecia, e pessoas que também eram potenciais ameaças para ele, porque faziam chacota com ele, faziam bullying com ele. Tudo isso teria impulsionado ele a iniciar um relacionamento com o Amaro. Então, na verdade, o que a gente vê é que é como se a gente não tivesse escolhas, né? Não são escolhas inerentes ao ser humano. O ser humano acaba pautando essas escolhas nas circunstâncias que o meio cria para ele. Isso é o determinismo. A gente consegue perceber essa relação, principalmente com o Aleixo, desse determinismo na obra, em vários fragmentos, como, por exemplo, o fragmento em que o Amaro inicia a relação sexual. É muito claro que aquilo ali não tinha sido, né, uma ideia do Aleixo. Quando o Amaro começa a falar para ele de todas as coisas boas que ele poderia oferecer, de como eles viveriam juntos, de como ele gostava do Aleixo, e o Aleixo finaliza a cena dizendo, vem logo, fica ali colocado que o Aleixo, na verdade, teria tomado essa decisão impulsionado por todo aquele contexto de promessas que o Amaro teria feito para ele. O mesmo acontece mais tarde com a Dona Carolina, quando a Dona Carolina diz para ele que ele é muito lindo, né? Que ele merecia coisa melhor, que o Amaro, na verdade, era só um negro, um crioulo, e de como ela estaria, né, sendo aí a grande salvação dele, a libertadora, que tá desviando, né, ele, tirando ele desse caminho pecaminoso que era a homossexualidade. E aí ele fala assim, poxa, vale muito a pena uma noite com essa mulher. E isso também teria sido o momento em que ele foi o quê? Empurrado pela situação para tomar aquela decisão. Ou seja, as decisões do Aleixo não eram decisões que partiam da essência dele. E sim, como ele era muito jovem, estava cercado de adultos que estavam ali sexualmente aliciando ele era impulsionado a tomar essas decisões. Mas a gente vê isso também nos outros personagens. Eu coloquei o Aleixo porque eu acho que ele cria o arquétipo do determinismo branco. Por que eu tô querendo dizer isso? O branco, tadinho, é corrompido pelos desejos. O homem branco é um homem eternamente aprendendo. Ele cometeu um erro, mas ele é só um garoto. Ele pode melhorar. Ele tem que melhorar. Isso daí ele tá fazendo hoje por causa da imaturidade. Aquela boa e velha passada de pano que você faz quando o homem branco faz alguma coisa de errado, né? Já a gente vê esse determinismo num outro patamar com relação ao Amaro, por exemplo. Porque o Amaro, ele era um ex-escravo. Então, tudo que ele conhecia ali na vida dele era o quê? Era ser o objeto de alguém, ele não era visto como ser humano, e obediência, subserviência. Ou ele obedecia ou ele apanhava. Essa era a realidade dele, né? E aí, isso acaba tendo reflexo na maneira como ele encara os relacionamentos, porque ele transporta muito a vivência dele como escravo pro relacionamento amoroso que ele tem com o Aleixo. Então, ele vê todas as relações como a relação alguém manda e alguém obedece. Então, pra ele tem que mandar e o Aleixo tem que obedecer, né? Ele vê essa diferenciação entre eles. E pra ele isso era amor, isso era a expressão do amor dele. Isso é um determinismo, né? E a gente não sabe se esse determinismo que é colocado aí em cima do Amaro, ele é um determinismo que faz uma crítica à escravidão,
ou se é uma crítica que se faz aos negros, porque tem aquele viés de dizer, olha só como os negros são assim, olha como os homossexuais são assim, toda relação homossexual vai acabar enavalhada em tiro, porrada e bomba, né? Esse tipo de coisa. Então, o determinismo é isso, e a gente vê isso também muito em cima da Dona Carolina, como ela é uma mulher que ela trabalhava, a Will vai explicar mais pra frente, mas ela era ex-prostituta, né? A vida que ela levava não era uma vida padrão, porque ela era uma mulher que se relacionava com vários homens e tal. Ela também vai ter um determinismo em cima dela, que é ela ser condicionada à aparência dela. Tanto que a idade dela é muito debatida dentro do livro, né? A questão de o sex appeal dela estar atrelado a idade, né? Quanto mais velha ela fica, menos chances de vida ela tem. O determinismo tá nisso, né? A mulher que não é casada, ela vai ser obrigatoriamente uma mulher prostituta, ou uma mulher desafortunada, ou uma mulher que vai acabar na sarjeta. Esse tipo de ideia que está se colocando ali. Então, o determinismo basicamente é isso. Só para acrescentar, se você tem dúvidas em relação ao que é o naturalismo, quer saber mais sobre isso, eu recomendo para vocês o site da Educação Globo, educação.globo.com. Lá ele explica tudinho sobre essa obra, em específico do viés naturalista, e vai ficar mais fácil, talvez, para você entender sobre tudo isso que a gente está falando. Se você é um adolescente que está fazendo vestibular, é interessante você dar uma checada lá. E aí eu só vou pegar a citação para finalizar essa nossa parte da apresentação da obra, um resuminho que nesse site foi feito sobre a obra, né? Eles dizem assim: o que o Adolfo Caminha realizou, portanto, foi uma versão do romantismo tornada grotesca pela força do apelo sexual, exatamente o traço forte do naturalismo. Então a gente tem aí um belo resumo do que exatamente a obra, por que ela traz essa ideia pra gente, né? Então o romantismo ele foi colocado do avesso, digamos assim, se transformou numa coisa grotesca, tirando ali do campo da idealização, né? De que tudo é perfeito, de que tudo é maravilhoso, e mostrando que o apelo sexual ele vai trazer consequências para essas pessoas. São os vícios e as patologias sociais. Então, gente, só uma curiosidade que ali no meio das nossas pesquisas eu acabei achando, foi que lá em meados, né, de 2019, houve uma polêmica na internet envolvendo, coincidentemente, dois marinheiros, um era branco e o outro era negro, e eles eram marinheiros ali dos Estados Unidos. Então, eu vou ler aqui um pouquinho da matéria que eu vi na UOL falando disso, cujo título é Marinheiro beija marido após meses separados e casal vira alvo de homofobia, né? E aí era para ser uma demonstração de carinho, mas o beijo que o marinheiro americano Brian Woodington deu no seu marido Kenneth Woodington, ao revê-lo após 7 meses viajando a trabalho, acabou tornando o casal um alvo de comentários homofóbicos. Publicada no perfil do Facebook da Estação Naval de Mayport, que registrou o retorno dos marinheiros após uma missão, a foto gerou alguns comentários bastante preconceituosos, mas eles todos foram rebatidos por pessoas que defenderam o casal. Palavras como nojento e repulsivo foram algumas usadas para comentar sobre a foto. Sinto muito por você, que obviamente não tem um grande amor na sua vida como esses dois parecem ter, escreveu um. Os tempos mudaram quando um marinheiro gay pode dar as boas-vindas ao seu companheiro sem medo. A vida é curta e ame quem você quiser amar, comentou outro. A revista People, os dois comentaram que estavam com muita saudade um do outro. Ele saiu do navio e perdeu o controle, apenas saí correndo, afirmou Kenneth. Os dois ainda disseram à rede de televisão WJXT, nunca ouvi falar, gente, que não se incomodaram com os comentários negativos e que, na verdade, receberam muito mais apoio do que preconceito. O porta-voz da estação de Mayport, Bill Austin, disse também que a Marinha sempre foi neutra em termos de gênero e na linha de frente ao progresso. E aí, gente, eu termino falando sobre essa matéria porque, olha, como é curioso, isso aqui ocorreu em 2019, tá? O livro que a gente vai falar hoje é do final do século XIX, então, assim, já temos mais de um século de distância entre esse livro ter sido publicado e essa foto desse casal. E a gente ainda tem as mesmas discussões retornando, né? A questão das pessoas se incomodarem por serem dois homens, a questão das pessoas tocarem no assunto por serem um negro e um branco, e a homofobia reinando, infelizmente, né? E aí, só pra gente pensar, deixar essa reflexão antes de a gente começar a nossa discussão. Por que será que a gente não avança nesse tipo de debate? Por que será que esse comportamento homofóbico que a sociedade tem, que está sendo desmascarada pelo naturalismo, a hipocrisia que o naturalismo desvenda aí no bom crioulo, ela permanece
até hoje, né? A ponto de 2 marinheiros que são casados não poderem trocar um beijo depois de se verem. E aí agora bora pra nossa discussão, gente. Tu falando só me lembrou o seguinte: a gente já tratou de muitos temas polêmicos aqui nesse podcast desde quando a gente iniciou. Nós iniciamos há pouco tempo, mas nós já trouxemos vários e vários temas polêmicos. A primeira vez em que nós tivemos um hater no nosso Instagram foi justamente em relação ao mês do orgulho LGBTQIA+. Então, perceba, falar de um monte de coisa polêmica, tá ok, ninguém nunca foi lá falar nada pra gente, mas quando a gente fez a postagem sobre o beijo do Hulkling e do Icano, que foi o episódio anterior a este, a gente teve hater indo lá e falando coisas que Jesus tá voltando, esse tipo de coisa. Gente, pelo amor de Deus, né? 2021, superem. Homofóbicos, superem, tá? Agora sim, vamos pra nossa discussão. O que a gente tá trazendo hoje veio pra mostrar o quê? Que a homossexualidade, ao contrário do que o tiozão homofóbico gosta de dizer, que é coisa da modernidade, gente, a homossexualidade, ela sempre existiu. Não tem porquê o Adolfo Caminha, que tá há mais de 100 anos atrás deste momento que eu estou falando pra vocês, ter inventado essa história pra querer lacrar. Até porque lacração, o termo não existia no final do século XIX. Então, assim, gente, sempre existiu. Vamos naturalizar isso, né? O próprio naturalismo naturaliza, então bora naturalizar a homossexualidade, porque é normal. É isso. E aí, gente, antes da gente começar a fazer essa discussão, o que todo mundo sentiu? Só passei raiva, não senti mais nada além de raiva. Eu senti um mix de emoção, de raiva também, passei muita raiva além desse livro, mas ao mesmo tempo me senti muito frenético, atônito e, sabe, atento demais, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou passar mais raiva? Vai ter algum alívio? O que vai acontecer? E aí eu não conseguia desgrudar a minha cara daquele livro. Mas, é isso aí. Muita coisa. Num amorzinho, confesso. Que, ai, que coisa fofa, que lindo. Tava esperando um romance bonito, sabe? Pelo menos em alguma realidade as gays têm que se dar bem, sabe? Ela tem que ser feliz. E aí, tipo, depois só decepção na minha vida, sabe? Eu fiquei arrasada. Acabou comigo esse livro. E aí, pra mim foi choque em cima de choque. Eu ficava chocada com muita coisa que eles falavam, né? E a maneira como a narração corria. Porque, assim, tem umas situações que são mostradas no livro. E aí eu ficava, gente, mas qual é o grande problema? Porque, assim, fazia um oba-oba em cima daquilo. E outras coisas que eram chocantes, que era pra causar realmente uma situação, sei lá, estranha. Não. Passava de boa. E aí eu ficava, mas como assim? Como assim? Foi um mix de sensações, né? E vocês têm o selo de colonizada? Vocês têm o selo de colonizada? Eu tenho esse selo. Não, acho que não. Porque eu tô falando isso por causa do vídeo da Rita Von Hunt, lá, o Tempero Drag, que ela fala sobre literatura LGBTQIA+, e ela dá dicas sobre o livro, fala que é um romance LGBT do final do século XIX, e aí, quando a gente pensa isso, vem logo na nossa cabeça o retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde. Aí ela fala, se isso acontece com você, você acabou de receber o selo de colonizada. Aí, pá! O selo. Gente, eu achei engraçado que eu vim descobrir ele recente. E eu acho um absurdo, porque é um livro antigo, é um livro brasileiro, que trata de um assunto que era muito à frente do tempo dele, né? Falar de homossexualidade e de erotismo, de modo geral. Né? Na época em que foi lançado, que o Brasil tinha acabado de se tornar uma república, foi um pouco depois da proclamação da república que ele foi lançado. Então tudo isso, assim, pra gente não saber dessa obra, essa obra não ser difundida igual, tipo, Machado de Assis, tipo, Camões é difundido aqui no Brasil, que todo mundo conhece, se você não lê, você já ouviu falar. Ficar tão invisível assim, eu achei surreal. É uma obra que eu acho que todo mundo devia ler. Eu não sabia que ela era nenhuma obra brasileira, pra gente ter uma ideia. Antes de eu prestar atenção no nome do autor, eu pensei assim, deve ser uma obra estrangeira, pouco comentada. E quando eu descobri que era brasileira, eu fiquei mais chocada ainda. Porque se ambientava no Rio de Janeiro, aí eu fui olhar o nome do cara lá e eu falei, não, acredito, será que ele é brasileiro? Era brasileiro. Eu falei, como é que eu nunca ouvi isso na escola? Falar desse livro. Nunca comentaram. A minha indignação foi ainda maior, porque eu fiz a faculdade de letras, né?
E aí a gente estuda todos os períodos literários, as escolas literárias, apanhado histórico, e eu nunca tinha ouvido falar desse livro. E eu sou relativamente velha, eu não sou novinha, né? Eu não nasci ontem. Então, assim, pra mim foi um choque quando eu descobri que esse livro, ele é do naturalismo brasileiro, é o primeiro livro, né, que fala sobre um casal homossexual na nossa literatura, na literatura brasileira, e a gente nunca tinha ouvido falar. Como assim? O que foi meu ensino médio? O que foi a minha faculdade que não falou desse livro? Porque se tivesse falado, com certeza eu ia lembrar. Não é possível que uma história dessa magnitude não ia causar, assim, um oba-oba, um frisson no pessoal da faculdade. A gente só fala da Luísa Azevedo lá com Curtiço, né? Não fala desse autor. E eu fiquei, gente, como assim? Não, hashtag revoltada, indignada. E tu, Lucas, você já tinha ouvido falar desse livro antes de ler? Já, porque por incrível que pareça, eu tinha esse livro aqui em casa, junto com muitas obras do naturalismo, porque minha tia era formada em letras. E aí, o que acontece? Ela tinha, tipo, uma montanha cheia desses livros e alguns eu li, outros não. Eu passei o olho pelo Bom Crioulo, só que não li, porque eu julgava o livro pela capa. E aí eu já não tenho mais esses livros, mas eu nunca tinha conhecido a história. Conheci agora que vocês me mandaram pra ler. E eu fiquei, tipo... Gente, como assim? Eu não sabia que existia uma obra dessa, porque ninguém nunca comentou. Porém, aí eu entrei naquela questão, que foi me aprofundar mais sobre a escola literária, e que eu não gostei muito do fato de que ele trabalhou nisso, né? Como se a homossexualidade fosse um desvio moral e tal, mas ele ainda trouxe uma abordagem interessante, embora, claro, enviesada pela moralidade. Então, já que já estamos falando disso, a gente pode entrar no nosso primeiro tópico, que ia ser o último, mas agora a gente traz para o início, que é a questão da invisibilização da obra, né? Aí tu falaste uma coisa interessante, porque eu tive uma discussão, quase que sai porrada, sangue, entre eu e a Will, porque é o seguinte... Né, Jack? Ele falou exatamente a mesma coisa que tu tá vendo? Peraí, deixa eu explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Tu falaste que ele tá tratando a homossexualidade como se fosse um desvio moral, né? E tal. Eu não vi por essa ótica. Eu não achei que o autor tava querendo mostrar que a homossexualidade era um desvio moral. Assim, tudo bem que o naturalismo tem essa proposta de mostrar o homem no pior aspecto dele e tal. Só que eu acho que quando ele coloca a homossexualidade e ele usa essa linguagem pra dizer, tipo, consumou-se o ato contra a natureza, né? Que ele chega a descrever assim a primeira relação sexual lá do casal. Eu achava que ele tava mais querendo, tipo, dar uma alfinetada nas pessoas. Tipo, como se fosse uma hipocrisia. Tipo, todo mundo julga que não é natural. Porém, a meu ver, ele deixa bem claro que é natural sim. Ele deixa bem claro que o que o Amaro tava ali sentindo era uma coisa de instinto, né, corpóreo. Não era uma coisa que passava ali pela parte mental dele. Então, eu não vejo ele colocando a homossexualidade como um desvio. Pelo contrário, eu acho que ele quis mostrar na obra que ela acontece simplesmente, ela é natural e é isso daí. Tudo bem que eu reconheço, tá, Will, que pode ser que a ambientação do relacionamento não seja dos melhores, que ele queira passar esse aspecto grotesco. Porém, pra mim, tanto a relação heterossexual que tem nessa história quanto a homossexual, elas são grotescas igual. Eu não vi essa mão pesando mais na homossexualidade. Talvez seja por isso que eu não achei o livro moralista. Se vocês tiveram a mesma leitura, mas eu não achei o livro moralista. Pelo contrário, eu achei ele com uma contraproposta ao moralismo. Eu achei que era mais realmente pra dar uma alfinetada na galera, assim. Que dizia pois moralismo. mas era aquilo que eu tentei explicar, mas eu não tava sendo clara, eu acho. A minha explicação tava meio confusa. Porque às vezes, quando eu vou falar, eu não penso direito na maneira como eu vou explicar, entendeu? E aí eu não explico direito. Eu não tô conseguindo nem explicar o porquê que eu não consigo explicar direito. Já começa daí. Daí a gente já sabe, né? Da onde veio o problema. Mas aí eu fui reler as minhas marcações no livro. E aí eu percebo o seguinte. Ele realmente está querendo mostrar como algo natural.
Só que quando ele mostra essa naturalidade, ele mostra por um viés grotesco. E eu acho que esse é o meu incômodo com a obra. Não é porque ele está realmente dizendo que a homossexualidade é exatamente um desvio de caráter. Porque ele mostra na obra que é muito comum, que isso todo mundo sabe que acontece em todos os âmbitos, né? Dentro do pessoal que é marinheiro e o pessoal que é os oficiais. Na própria cidade do Rio de Janeiro, é uma coisa que ninguém liga. O Amaro diz isso pro Aleixo. Ele fala assim, não te preocupa, porque lá no Rio de Janeiro vai dar nada não, ninguém vai ligar, ninguém vai se importar com isso, a gente vai viver a nossa vida de boa e não vai ter problema e tal. Só que aí tem algumas falas que vêm da dona Carolina, que é a ex-prostituta, né? Que quando ela tá querendo conquistar ele, ela usa um termo falando assim que ela vai salvar o Aleixo. Ela vai salvar ele dessa coisa suja. Então, assim, é justamente por causa dessas coisinhas que me incomoda. É como o título da obra. Carolina, ela não é também colocada como uma mulher suja, e o relacionamento dela com o Aleixo também não? Porque, assim, pra mim, o que eu tô querendo dizer, vocês, eu não tô dizendo que ele não mostrou a homossexualidade como uma coisa suja, ele mostrou. Mas pra mim, ele mostrou sexualidade, de modo geral, no livro inteiro é uma coisa suja. Desde aquela primeira cena do cara que tava levando chibatada porque tava se masturbando dentro do navio. Ai, essa cena. Foi isso que eu falei, que eu fiquei chocada. Que, tipo, mano, o cara tá se divertindo sozinho, deixa ele. Vocês dois tiveram essa impressão de que essa coisa de vou pesar a mão e mostrar que é sujo, que é ruim, foi direcionado pra homossexualidade? Especificamente, vocês sentiram isso? Não exatamente. Não, eu entrei muito em conflito, tipo, quando eu comecei a ler, eu tive aquela mesma impressão, né, que a Jack, que, tipo, ok, é pra dar uma alfinetada, que ele mostra, ele naturaliza isso, é um instinto natural e tal. Só que aí, a forma que ele mostrava aquele lado, entre aspas, mais dark de como as pessoas se excitam, tipo, naquela cena que o Amaro tava sendo chibatado, e o Aleixo ficou excitado, eu fiquei, gente, como assim? Que é isso? Sádico? Masoquisto? Mas o que acontece, né? Natural. O que posteriormente me trouxe esse viés foi justamente a fala da dona Carolina, e também porque ele estava trabalhando assim, como se fosse algo, em alguns aspectos, que tendenciava pro errado, que tinha que ser mais escondido. E depois ele falava, mas no Rio de Janeiro aqui não dá em nada, é normal. Aí eu ficava assim, em conflito, mas afinal, o que ele quer dizer? Quer dizer que é normal? Quer dizer que é natural ter um instinto, mas que moralmente é errado? Aí eu fiquei assim, nesse conflito lendo. Aí, pra mim, o que ele tentou mostrar é o instinto, faz parte, é fetiche, é desejo, é natural. Mas para os outros seria como se ele fosse aquela margem mais da sociedade, assim, que é, entre aspas, não seria dark, mas também não é excluído, mas o que eu poderia dizer? Me ajuda aí, gente. Fica a margem. É isso mesmo, foi a impressão que eu tive. Não, mas aí tu acha que essa era a mensagem que o autor estava passando? Porque eu acho que tem uma diferença entre você falar de um problema e você dizer que alguma coisa dentro desse contexto do problema é errado ou certo. São duas situações diferentes. Eu vi como se o autor quisesse escancarar que existe essa mentalidade. Tipo, as pessoas se escandalizam por terem dois homens e um deles ainda era negro. Uma relação homossexual interracial, que coisa grotesca. Negro nem a gente, porque, tipo assim, a meu ver, se a gente for dizer que ele estava chamando a homossexualidade moralmente errada, que a intenção do autor foi passar essa mensagem, a intenção dele também foi dizer que negro não é gente. Então, tipo, além de homofóbico, ele também seria racista, o autor. Porque em vários momentos, essa frase inclusive é dita, negro nem é uma pessoa de verdade, que o Amaro era nojento, esse negro, esse crioulo, então, a meu ver, ele mostra, pra mim, essas falas não era que o autor era racista, ele tava querendo mostrar que a sociedade era racista e hipócrita. E ao mesmo tempo acontece isso com relação à homossexualidade. Ele tava querendo dizer que aquele era o pensamento da sociedade. Tipo, as pessoas poderiam... todo mundo sabia que a homossexualidade acontecia, contanto que fosse debaixo dos panos. E se não fosse uma coisa aberta, tava tudo certo, né? Mas não necessariamente isso faz dele a favor disso. Eu consegui, mas aí era o que eu também comentei já com a Will. Pode ser que o momento histórico esteja fazendo diferença. Como eu não tô lendo na época que o livro foi lançado, eu não sei como é que era a cabeça do autor, né?
vai ver realmente a intenção dele foi dizer é errado moralmente ser homossexual e tal. Mas agora, no contexto de agora, lendo, eu não vi essa intenção. Pra mim, a intenção dele, que ficou clara pra mim, era que ele tava querendo dizer assim, é assim que as pessoas dizem que pensam, mas na verdade elas se comportam totalmente ao contrário do que elas dizem que pensam. Pra mim era isso. Pra mim ele não tava endossando essa mensagem, entendeu? No final. Que foi o que vocês sentiram. Eu não sei, gente. Pode ser que... Eu não sei se eu passei batido por alguma coisa. Eu acho que fica, assim, num meio termo. Eu acho que ele reflete o pensamento da sociedade dele da época. Lógico que ele está alfinetando. Ele tá ali, né, falando que aquilo é um absurdo. Por exemplo, a questão das chibatadas. Ele mostra o sadismo das chibatadas. Então, quando ele mostra esse sadismo, obviamente a gente entende que ele não está compactuando com isso, que ele não acha que é uma coisa certa. Só que aí tem alguns trechos durante a leitura que deixa a gente confuso. Então, assim, não é uma questão da gente conseguir definir, até porque ele já morreu, né, o autor. Ele não tá aqui para dizer pra gente, olha, gente, eu tinha a intenção de, eu tinha ou não. E a obra, na época, causou um frisson muito grande, né? A Marinha se sentiu ofendida, o pessoal lá se doeu. Ai, meu Deus, porque ele estava dizendo que essas coisas aconteceram na Marinha. Nunca, gente, que isso aconteceu, que vocês saibam, né? Mas o negócio que pesou mais foi porque ele foi marinheiro, o autor. Então, tipo assim, teve um peso maior porque não era uma pessoa que tava fanficando. Tipo assim, eu tô olhando aqui os marinheiros e aí eu tô imaginando aqui os marinheiros pegando. Não, ele foi da marinha durante um tempo, então ele viu o que acontecia lá dentro. Então fica parecendo que é uma espécie de relato de caso, né, que ele tava fazendo através do livro. Que eu acho que isso também foi o que causou todo aquele ofurô. O que todo mundo sabe que é verdade, porque dentro das Forças Armadas, né, existe... Assim, eu acho engraçado isso, porque a cultura heterossexual, heterotop, ela tem esse negócio de, masculinidade, virilidade, músculo, suado no sol, com óleo brilhando, sabe? Aquela coisa e... Ao mesmo tempo, eu acho isso extremamente homoerótico, sabe? Porque tipo, eles estão cultuando, assim, o corpo masculino. Eu sou hétero, eu gosto de mulher, né? Mas eu fico ali babando por um corpo masculino, idealizando, colocando o pinto no pedestal, né? Que não tem coisa mais legal do que você ter um pinto e faz xixi no chão, parece cachorro. Então, aquela coisa, assim, que eu acho que, no final, a cultura heterossexual acaba pendendo mais pra cultura homossexual do que os próprios homossexuais. Porque os homossexuais, eles ainda, tem muitos que eu conheço, né, que eles adoram mulheres. Eles adoram a Lady Gaga, eles adoram a Britney Spears, entendeu? Então, tipo, eles adoram as mulheres, não são homens. Então, tipo, cara, eu fico meio em conflito, tipo, essa cultura de... É uma confusão, né? Parece que fica invertido. Como assim? A Força Armada, gente, deve ser um antro de Yagi. Eu tenho certeza disso, gente. Deve ser, assim, muita... Yagi é a pior, assim, enrustida, né? Claro, na broderagem ali, ninguém possa saber. Mas eu tenho certeza que é desse jeito. Eu tenho certeza absoluta. Meu pai mesmo, que era da Marinha, disse que era assim mesmo. Pô, o cara fica, sei lá, um mês ou mais no mar, só um bando de macho lá. Não acredito que não rola uma mão amiga, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que esse conflito que a gente tem quando vai interpretar vem do fato de o jeito que o autor trabalhou com a escrita dele. Eu acho que até o próprio português da época pode deixar a gente meio, assim, confuso, pode soar meio prolixo, ambíguo. Olha que palavra bonita, sempre quis usar. Por isso eu fiquei muito em conflito. Aí depois eu fui estudar para ver se eu conseguia fundamentar uma coisa melhor, mas ainda assim, quando eu pego algum trecho aí eu leio, aí eu penso uma coisa. Aí se eu reler, eu já fico, não, mas parece outra coisa também. Cara, aquela cena da vela, aquela cena que ele pede pra ver o corpo do Aleixo, né, e tal. Na sua opinião, porque eu sei já a opinião da Will, e eu sei que ela disse que ela achou a cena desconfortável, que ela disse que a ambientação da cena pra ela foi desconfortável. Eu não sei se eu sou esquisita, mas pra mim, aquela cena foi uma cena bonita. Porque pra mim me pareceu que ele tava querendo admirar o corpo dele, e a maneira como era narrado os sentimentos do Amaro, de, ai, que corpo perfeito e tal. Tirando o close errado de que ele torna o Aleixo uma espécie de figura feminina, né? O que eu acho que é um puta de um estereótipo, assim, de colocar o passivo, entre aspas, como se estivesse fazendo o papel da mulher, né? É ridículo isso. É outro homem, mas enfim.
apesar disso, desse close errado, eu não achei essa cena desconfortável. Eu achei ela fofa, porque é uma das cenas, assim, que é mais a gente vê a descrição daquele sentimento, daquela adoração que o Amaro tem, de todo aquele amor, de como ele tava colocando o Aleixo ali, quase como na posição de um deus, assim. E pra ti essa cena foi o quê? Foi um mix. Começou ele admirando o corpo do bichinho, né? Do Aleixo. Aleixo. Aí fica lá, nossa, legal, né? Aí depois, só que quando o Aleixo começa a mostrar que ele tá, tipo, meio desconfortável nas falas dele, queria que passasse logo, eu fiquei, Mas ele quer ficar vendo, quer ficar palpando, quer ficar cheirando. E o menino não quer. Isso tá soando muito estranho, tá soando muito forçado. Aí eu comecei a ter um levíssimo desconforto. Tipo, pra mim começou, ai, que lindo, que amorzinho. Até que enfim, uma cena de amor fofinho que eu tava esperando tanto. Aí depois vem essa quebra assim, pá! Aí, Então acho que eu comecei amorzinho e depois fiquei levemente desconfortável. O Lucas tá no meio, porque eu sei que a Will, como eu já falei, já disse pra mim que ela não gostou dessa cena da vela. Não gostei. Eu acho que a ambientação também não ficou legal. O que tu acha, Lucas? Eu acho que a ambientação da cena em si não me deixou confortável, entende? Porque realmente parece que é uma coisa suja. Fala de um lugar apertado, de um lugar escuro, em que não tinha muito conforto. E aí essa coisa forçada, né? Eu tive essa sensação que me deixou desconfortável. Eu não gostei muito, entendeu? Então é esse sentimento ambíguo, assim, que eu acho que pra mim não faz essa história ser 10-10, por exemplo, entende? Eu acho que aí entra a questão aqui, é a característica do naturalismo, trabalhar, além de ter essa sexualização e tal, trabalhar o homem como se fosse um animal. O Amaro tava agindo ali como, entre aspas, um animal apaixonado, vou falar assim. É aquela coisa, no momento do tesão ninguém quer saber onde tá. Pode ser até numa casa assombrada que eles vão e pronto, não querem nem saber. E eu pensei nesse sentido, então eu não gostei nem desgostei. Eu pensei, eles estão com fogo, vão, não estão nem aí, vai. E foi isso. É ambíguo, enfim. Aí voltando pro tópico, né? A gente vai falar que era invisibilização da obra. Na opinião de vocês, por que essa obra é pouco conhecida? Pra mim, claro que é por causa do casal LGBT, né? O puritanismo, ele tá muito na nossa sociedade ainda, né? Então, o meu ensino médio, por exemplo, já faz um tempinho, foi lá no começo dos anos 2000. Então, nessa época, a gente não ouviu falar disso em nenhum momento na escola. E tu, Lucas, por que tu acha que essa obra é tão escondida? Eu acho que vai pelo mesmo viés. Eu tava aqui pensando na resposta e eu ia dizer, porque trabalhando com aquela parte da margem da sociedade, mas no romantismo, né? Até o Machado de Assis já trabalha com essa questão de primo pegando primo, incesto, relacionamento com prostituta, que é como é? A margem, aquelas coisas que são muito depravadas, mas aí também tem isso, já teve outras obras antes, depois, e todo mundo, nossa, mas essa aqui, só porque teve um casal homo, eu acho que foi isso o fator-chave para não divulgarem muito. Vocês sabem que eu pensei isso pelo fato de ser homossexuais, com certeza pesou, mas também, principalmente por ser um casal interracial. Eu acho que talvez tenha sido esse um dos grandes pesos, porque a gente, de vez em tempo, né, a gente acaba escutando falar de alguma obra com temática LGBT que faça relativo sucesso, né, isso desde sempre, até eu nem tô falando de livro, eu tô falando assim até de filmes, a gente tem algum ou outro que é antigo que faz sucesso, em novela já rolou e tal, de uma maneira muito implícita, mas rolou. E aí eu vejo que talvez, obviamente que a sociedade sempre foi conservadora, até hoje ela é, mas eu ainda acho que as pessoas ainda conseguem engolir um pouco melhor um casal homossexual do que um casal interracial. Sinceramente, eu fico na dúvida, porque aí eu acho assim que o combo homossexualidade com interracialidade ficou assim, fez esse livro, vamos queimar ele, ninguém pode ter acesso, vamos fingir que ele nunca existiu. Porque... 10ª camada da Deep Web. Exato, porque pensa, o cara era um negro. A descrição que se faz do Amaro é de que ele era um guarda-roupa purrudo, musculoso, bodybuilder, né? Que, se a gente for trazer mais... Dá uns calores, assim. Não vou comentar que quem edita é meu marido. Olha essa identificação da figura masculina e negra. Então era isso que eu ia falar. Trazendo pro dia atual, essa figura do Amaro é extremamente pornográfica. É aquele estereótipo da pornografia, do
vou falar aqui um termo racista, do negão que come um novinho branco, né, do pauzão e tal, é o estereótipo pornográfico. Então, eu acho que também esse fato deles serem interraciais, essa alusão à cultura pornográfica, que obviamente não veio no pensamento do autor na hora dele fazer o livro, porque, enfim, não existia isso na época, talvez tenha feito esse livro ser censurado, porque as pessoas vão pensar, cara, é um pornozão isso daí, isso é um fetiche pornô, cara, E aí eu acho que talvez é isso que assuste, que choque, inclusive, as pessoas. Uma coisa... eu acho que, complementando isso que tu tá falando, é o fato de que, como casal, eles ficam iguais. E o Amaro, por ser negro, ele teria que ficar abaixo. Então, por exemplo, durante a escravidão, a gente sabe que houve estupro das mulheres negras, né? E elas tinham filho dos senhores de terras. Isso acontecia com muita frequência. Muita frequência. Só que isso não aparecia nas obras literárias, não é verdade? Isso ficava escondido. E aí vai esse autor, pega um ex-escravo, coloca ele como marinheiro, ou seja, ele ascendeu socialmente, ele já não está no mesmo nível que a sociedade está confortável com que a pessoa negra esteja, e aí ele transforma esse homem num igual do Aleixo, eles são um casal e ele é o provedor dessa relação. Eu acho que, além de tudo isso... Não, relacionamento, é válido dizer, porque é ele que tem as rédeas, né? Exato. Não só do comportamento sexual, mas também do comportamento emocional, né? É ele que manda no Aleixo, o que ele pode e o que ele não pode. Exatamente. Então eu acho que, juntando tudo isso que a gente falou, mais isso que eu estou dizendo, foi o grande combo para a invisibilização dessa obra. Porque isso incomodou e chocou na época. Então, assim, o pessoal, o livro existe, mas vamos deixar escondidinho aqui nesse cantinho? Porque, né, deixa lá. Eu só soube desse livro por causa do vídeo da Rita, No Tempero Drag. Foi por causa dela que eu soube. Senão, até agora eu não saberia da existência. E aí eu fui pesquisar e em 2012 estava sendo utilizado para provas de vestibular, né? Mas assim, olha o tempo. Como assim? Entende? Por que não se fala mais dessa obra? Por que ela não tá aí sendo mostrada e colocada sob o holofote, sendo que é um arco? É sobre putaria, porque isso também é uma outra hipocrisia. O pessoal vai dizer assim, claro que ninguém vai ler, só uma putaria essa obra, quem quer ler isso? Pois é, mas olha, Véu de Noiva do Nelson Rodrigues é só putaria, Bonitinha Mais Ordinária do mesmo autor, o Nelson Rodrigues, de modo geral, ele é muito famoso, e só é putaria os livros dele. Jorge Amado, Gabriela, meu Deus, aquelas cenas lá, o Capitães da Areia, que tem um monte de cena, enfim, e tem até homossexualidade também no Capitães da Areia, né? Do Jorge Amado. E dá tristeza com os rapazinhos que são, né, homossexuais na história. O brasileiro tá acostumado a ler e a ver putaria o tempo todo. Então, isso não é argumento. Porque é uma pouca vergonha ler esse livro. Não, é porque são dois homens. E interracial, é isso. Porque não é... O brasileiro, ele é puritano, assim, até a página 2. Porque... quando é pra ele ler uma putaria heterossexual, ele tá lá lendo, comentando, falando, e aí todo mundo fala, mas isso é literatura, isso é cultura brasileira? Cultura, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Valorizar o que é nosso enquanto você tem mulher pelada, enquanto você tem um monte de peito aparecendo, tudo certo, tudo bem, né? E o homem pegando todas. Agora, quando é um casal homossexual, aí já o brasileiro não aguenta ver esse tipo de conteúdo. O conteúdo não é pros meus olhos. Vai infringir a família tradicional, entendeu? Vai ser um choque. Claro, meu filho, como é que eu vou explicar pro meu filho isso, sabe? Que o escravo pegou um garoto branco na época do Brasil Império. Ou melhor, como é que você vai explicar pro seu filho que a homossexualidade já existia desde o Brasil Império? Porque na cabeça de muita gente a homossexualidade surgiu agora, né? No Twitter. Foi inventada. Alguém foi lá e falou assim, olha, que legal, deixa eu sofrer aqui com a sociedade, muito bacana. Vou né, me relacionar com pessoas do mesmo sexo e pra dar tudo certo, pra eu ser expulso dos locais, pra eu não poder andar de mão dada com meu namorado, que são duas mulheres, né, andar com a namorada, enfim. Muito legal sofrer com tudo isso, né, invenção da modernidade. O que é isso, gente? Gente, é uma loucura isso. O que tu acha, Lucas? Nossa, acho que eu só poderia, acrescentar, eu não sei se entra tão forte, mas... foi uma coisa que me incomodou um pouquinho no início, a infantilização do Aleixo, sabe?
um garoto novinho com o Amaro, que é a figura pornográfica lá, todo homão, machão, másculo, um armário enorme de músculos, assim, que ele ressalta muito. E o Aleixo, ele trabalha como se fosse um garotinho, um adolescentezinho, com corpo feminino, todo delicado, sabe? Infantilizou e deixou ele mais feminino, né? Fazendo alusão ao corpo feminino, tipo... Não, a parte infantil ele tinha 15 anos mesmo, mas a parte de deixar feminino, daí é por conta da galera. Pois é, aí isso pra mim é fetiche, sabe? É muito fetiche, muito escancarado de criança, sabe? Isso me incomodou no início. Aí, tipo, a mudança que eu percebi foi... ele gostava muito do Aleixo, tá? Quando ele tinha essa figura mais delicada, mais infantilizada, feminina e tal. Só que conforme o Aleixo foi conhecendo a Dona Carolina, ele já tava crescendo, né? Tava adquirindo um porte másculo, tava ficando um armáriozão também de músculo forte. E aí, quando ele se encontrou com o Amaro de novo, o Amaro já tava com ódio e, sei lá, parece que a paixão do Amaro se tornou um descontrole total. Ele foi, né? Foi uma reação total oposta à imagem que ele tinha do Amaro, que era delicadinho, entre aspas, submisso a ele, né? Que fazia tudo que ele mandava. Que começou assim, né? Ele ficou fascinado com o garoto, começou a proteger o garoto e virou como se fosse um mentor dele. Tudo ele ensinava pro Aleixo e tal. Foi crescendo aquele amor e tal, e depois, quando mudou a postura, que ele começou, sabe? Parece que ele não gostava da certa... sei lá, da independência do Aleixo. Eu percebi alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo eu achei os dois uns cuzões, porque, meu Deus, como eu disse, radiação pra todo lado. Um era o ciúme tóxico e o outro pra mim, amigo e tal, mas depois que eles se separaram, ele, vou cair na vida, não quero mais saber desse crioulo. Foi embora, eu pensei, meu Deus, a amizade enfiou onde? Na bunda? Gente, aí eu fiquei... é complicado. Ele entrou no próximo tópico da nossa discussão, tá tudo fora de que é relacionamentos abusivos. Né? A gente tem vários relacionamentos abusivos aí nessa história, mas eu acho que não tem como a gente não falar do Aleixo e do Amaro, que é um relacionamento super, né, tudo errado, não tem nada certo ali. Aí o primeiro ponto que eu queria tocar com vocês é que quando eu fui fazer minha pesquisa e eu fui ler sobre o que os especialistas falavam sobre a obra, eu via muito pessoal tocando no assunto que já foi mencionado, que é o determinismo, né, de como o Aleixo teria sido levado pelo Amaro, corrompido, né? O meio, o momento e a raça. Não, mas é engraçado, porque o Aleixo, ele é colocado como se ele tivesse sido aliciado. E aí eu fiquei me sentindo dividida, porque eu já toquei nesse assunto aqui no nosso podcast, quando a gente tava falando sobre pedofilia, né? E eu deixei bem clara a minha opinião, de que eu acho que é a responsabilidade do adulto dizer não pra criança, né? E que a criança, o adolescente, enfim, ele não vai ter um senso crítico, muitas vezes, na hora de avaliar as atitudes dele. Cabe ao adulto, né, evitar que a situação vá pra frente. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu tava com tanta raiva do Aleixo, eu tava, enfim, furiosa com ele pela atitude dele, porém, ele é um adolescente de 15 anos com um cara de 30. Querendo ou não, isso não tá certo, porque o Amaro, em parte, ele consegue dominar o Aleixo por muito tempo por conta dessa diferença, né? Não, claro que a aparência dele intimida, né? Dificilmente você vai ter coragem de dizer não pra ele, mas assim, o fato dele ser mais velho e dele tomar aquela posição de protetor, de provedor, e eu vou fazer tudo por você, quando você estiver do meu lado você não vai precisar de nada e tal, isso é aliciar. E aí eu fiquei extremamente dividida, porque eu fiquei pensando, será que o Aleixo, eu tava de início julgando assim, falando, nossa, ele não tem o menor escrúpulo, ele não presta, ou será que ele é realmente um adolescente aliciado? Mas aí eu acho também que tem muito da coisa, que é o nosso outro tópico, que é do racismo, porque colocar o Aleixo como aliciado e ele ser branco, lourinho, do olho azul, pra mim faz uma diferença. Porque aí sim, parece que a mensagem é o branco inocente está sendo corrompido pelo negro do mal. Eu não sei se eu tô lendo certo ou não, mas enfim, o que vocês acham? Pois é, inicialmente eu pensei isso, mas depois eu penso, a Dona Carolina aliciou ele também. Foi encantando, seduzindo ele caiu, foi tipo dois aliciadores em seguida, e ela não era negra, era branca, né, portuguesa e tal. Então acho que acabou no meio quebrando essa ideia do negro corrompendo, mas ele trabalhou isso e eu comecei a pensar nisso no início, depois que eu entrei em conflito quando ele chegou na Dona Carolina.
E eu acho que a época também tem que ser levada em consideração. Porque, assim, o Aleixo, mesmo ele sendo novo, ele já era um marinheiro. Então, essa questão da idade, ela também acaba sendo relativizada. Eu não tô dizendo que o Amaro tá certo, nem que a Dona Carolina estão certas, né? Mas, assim, é como se, a partir da idade do Aleixo, eles já fosse meio que adulto, né? Já tava trabalhando, ele já tava fazendo a vida dele. É um outro contexto. Uma família pobre, de pescadores, ele não tinha vivência. E aí ele chegou lá naquele navio e se viu cercado por estranhos e o Amaro estava se propondo a ser o guardião dele e tal. Eu acho que isso tudo pegou. Eu concordo. O Amaro... Aliás, tá tudo errado nessa história. Na verdade, a gente pode resumir essa obra com está tudo errado. Não tem nada certo, não tem ninguém certo. Tipo assim, é uma confusão generalizada que tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Só que o que eu tô querendo dizer é porque talvez na época em que o livro foi escrito, o Aleixo foi feito mais novo e tal, mas ainda assim não no nível para chocar, para causar uma revolta nas pessoas com a violação de uma criança. Eu acho que é basicamente isso que eu tô querendo dizer, entende? Não tô passando pano pra ninguém, nem pro Amaro, nem e o Aleixo, ele tava numa situação de vulnerabilidade que o Amaro soube se aproveitar muito bem, com toda a sua experiência, com toda o seu jeito protetor, enfim, ele se vendeu pro Aleixo como aquela pessoa que vai cuidar, que vai zelar, que não vai deixar que nada aconteça. Ele levou chibatada, né, porque o pessoal, eu tava relendo essas minhas anotações, e uma das descrições do Aleixo, logo no comecinho da história, é que ele é louro, branquinho. Assim, a gente tem uma ideia de que ele seja pequeno, que ele não é, né, grandão, que ele é franzino. E sobre o que os outros marinheiros falavam coisas. E essas coisas estavam entre aspas. Então, assim, o que será que se falava do Aleixo? É pelo fato dele ser afeminado? É porque achavam que ele era homossexual mesmo? Ou era outra coisa? Eu achei essa parte meio ambígua. E aí, logo em seguida, o Amaro vai lá e toma pra si a responsabilidade de proteger simplesmente porque gostou dele. Aí eu gostei do Aleixo, vou proteger ele, e leva chicotada pra proteger, porque ele deu uma surra nos caras que foram mexer com ele. E aí, depois dele ter dado a surra, ele tem que ser punido. Ele aceita a punição de boa, porque ele sabe que isso acontece dentro da Marinha. Mas aí, ele se põe nessa posição. E eu acho que o grande estandarte desse eu vou te proteger, fica tranquilo que eu tô do seu lado, é justamente levar as chicotadas. E aí ele soube se aproveitar desse momento, meio que exigindo gratidão do Aleixo. Né? E o Aleixo era muito novinho, né? Um aliciador. Sim, Todo aliciador exato. faz exatamente isso, né? O pedófilo vai lá e ele geralmente vai tentar se vender como uma figura que a criança ou adolescente pode confiar. E aí, nessa de você pode confiar em mim, enfim, acontece o abuso sexual, geralmente. E a Dona Carolina veio na mesma pegada. Ela veio na mesma, só que ela foi diferente na maneira. Porque assim, com o Amaro, ele foi mais direto. É tipo assim, já é ou já era. Mas presta atenção, porque se você decidir não ficar comigo, você vai ficar aí à mercê, você vai ficar vulnerável. Comigo, você vai ter um apartamento no Rio de Janeiro. Comigo, você vai poder ter liberdade. Você vai ficar despreocupado, porque ninguém vai mexer com você, porque sabe que depois vai ter que me enfrentar. Só que a Dona Carolina, ela veio assim, comendo pelas beiradas, né? Ela veio assim, não, chegue mais perto, vem tomar um café aqui na minha casa. Olha aqui como a minha perna é bonita e como eu sou jovem ainda. Entende? Foi uma coisa mais ou menos assim, essa sedução, né? Mas de qualquer forma, ela aliciou ele. Ela teve sucesso também, porque pra mim ela veio com aquele papo de tentar resgatar a masculinidade dele. Porque com o Amaro, é como se a masculinidade, entre aspas, do Aleixo fosse tolhida. Porque o Amaro, nas palavras do próprio, pra ele o Aleixo é como se fosse uma mulher. Ele falava assim, que só faltavam os seios nele. Porque de resto ele já parecia uma mulher. Então o Amaro, ele tolia um pouco a masculinidade do Aleixo. Então a questão se o Aleixo, por exemplo, não gostasse de alguma atitude do Amaro, o Aleixo, sei lá, porventura tentasse violentar, bater de volta ou gritar em cima do Amaro, o Amaro não ia aceitar isso. Porque na cabeça do Amaro, o homem sou eu, né? Você é a mulher da relação. Isso é uma coisa super machista, né? Na verdade.
E é um estereótipo que até hoje permanece. As pessoas acham que o homem afeminado, ele necessariamente é homossexual, ou que o homem homossexual afeminado, ele vai fazer, entre aspas, o papel da mulher. E não existe papel de mulher em uma relação entre dois homens. Não faz o menor sentido isso, mas enfim. E a Dona Carolina, ela vem com uma outra proposta, de tipo, mas você também é homem. Você também tem o direito de se saciar. Você não tem que estar sendo usado como uma mulher por outro homem. Eu acho que ela vem nessa pegada e é nisso que ela conquista também o Aleixo. Porque tanto que depois ele fica enciumado dela, ele exige que ela pare de ver o açougueiro, porque ele quer ser o único dela. Então, digamos assim, ela dá pra ele uma posição que até então ele não tinha. Ele experimenta ser o homem, bem entre aspas aqui, da relação. A pessoa que tá no poder, né, no comando. Sonho do oprimido é ser o opressor. Exato. Eu não sei, cara. Eu penso assim, o Aleixo, infelizmente, os meus sentimentos, mas aí é meu coração falando, eu não consigo ver ele como vítima, tá? Eu não consigo. Eu não consigo falar assim, mas ele é um pobre garoto que foi aliciado. Infelizmente, a maneira como a história é construída não me permite pensar assim, eu tenho muita raiva dele. Porque fica parecendo que realmente ele é uma pessoa que não tem caráter, no sentido de que ele acha que as pessoas podem ser usadas. E isso fica oportunista. Claro, oportunista. Fica claro em vários pontos da história. Tipo, quando ele começa que tem aquela parte que narra os pensamentos dele, em que ele diz que o Amaro não faz falta nenhuma pra ele, porque o Amaro tava sempre querendo pegar ele e tal, né, ficar com ele, e na verdade o Amaro só era conveniente porque o Amaro pagava tudo, porque o Amaro protegia ele, porque o Amaro dava pra ele os conselhos que fez ele melhorar a aparência dele, aí ele se tornou o queridinho de todo mundo dentro do navio e tal. Então, assim, o Amaro era uma conveniência, isso fica muito claro. Tanto que quando ele começa, assim, a ter o rolo dele com a Dona Carolina, ele quer mais é que o Amaro se lasque, que ele não apareça nunca mais, que ele morra, que ele suma. Né? Isso ainda fica mais claro na própria fala do Aleixo, que ele tinha se separado do Amaro, que ele fala que agora que ele foi, entre aspas, iniciado com o Amaro, ele podia procurar outra pessoa que tivesse grana, que ele pudesse se aproveitar. Isso mostra como ele é um caráter ruim. Exato. Então, tipo assim, o problema dele era uma questão de conveniência. Ele podia ir lá e achar um cara abastado que bancasse ele. E aí, depois, quando ele se envolve com a Dona Carolina, tu pensa assim, então, na verdade, realmente, ele foi aliciado, ele, entre aspas, ditadura gay, né? Ele foi forçado a ser gay, e aí, agora ele a sexualidade de verdade dele é ser heterossexual, ele quer ficar com ela. Só que aí, quando ele pede pra ela parar de ver o açougueiro, tem um trecho que fala assim, que se ela tivesse realmente feito isso, e o açougueiro parasse de dar carne e pagar o aluguel do puxadinho dela, os dois teriam desistido desse amor. Tanto ela quanto o próprio Aleixo. Ou seja, ele também estava com a Dona Carolina por uma conveniência, porque ela dava tudo pra ele, literalmente. Ela dava tudo pra ele. Tanto do ponto de vista material, quanto a posição dentro do relacionamento que ele queria. Então, assim, no fundo, ele não gosta de ninguém. Ele gosta só dele mesmo. Ele é uma pessoa extremamente egoísta. Então, eu não consigo olhar pra ele e ver ele como uma pessoa aliciada. É muito diferente do sentimento que eu tive quando eu li Lolita. Que realmente, eu fiquei com muita raiva do Humbert, porque pra mim ele era um filho da puta, que aliciou uma garota, entendeu? Acabou com a vida da garota. Eu não consigo ver ele dessa maneira. Aí eu acho que eu me sinto sendo parcial, porque eu fiquei pensando, só porque ele não ficou com o protagonista que eu acabei tendo sentimentos ali por conta da leitura, eu tô julgando ele mal, está influenciando ele no julgamento. Não sei, o que vocês acham? Olha, eu acho que eu não tenho muito o que falar, porque eu sou completamente de acordo. Eu tive a mesma sensação, sabe? O que eu queria falar, tipo, era a sensação que a Will que teve também com a Aleixo, foi tipo a aparência dele. No início eu comecei a narração, né? Eu ficava olhando pro Aleixo, ficava imaginando um garotinho, né? Cabelo lisinho, lourinho, todo franzinho, né? Magrinho. Só que quando ele tava com a Dona Carolina, a narração me fazia imaginar que era um homem forte, grande, com barba, o cabelo já mais assim, sabe? Com o rosto grosso, forte. Porque como é que ele transitou de uma criança pra um homão desse? Eu fiquei tipo... É tipo como se a masculinidade dele tivesse ali velada com o Amaro e depois saiu lá com a Dona Carolina, né? Aí é isso que me incomoda na obra. É justamente esse ponto aí que me incomoda. É a maneira como há uma modificação enquanto ele tá com o Amaro e depois quando ele fica com a Dona Carolina. E aí me deixou brava, entendeu? Porque, tipo assim, os dois, né, se relacionaram, fizeram o mesmo mal pro Aleixo, entre aspas, né? Enfim, porque o Aleixo tem uma personalidade aí dúbia, meio que a gente
cria uma ressalva pra ele, porque ele é um ser humano péssimo, né? Vamos combinar, que ele não é uma pessoa legal, não. Então, assim, isso me incomodou bastante. Tipo, como é que faz essa transição, né? E a maneira como é descrita as coisas também me incomoda muito. Por isso que eu faço ressalvas, assim, em relação ao livro. Mas, assim, lógico que ele é transgressor e foi um grande passo, né? Pena que não está sendo valorizado ainda. Depois de todo esse tempo, ainda não está sendo valorizado como a obra que é e que precisa chegar ao conhecimento de todos. Aí, sabe, uma coisa que eu fiquei muito em dúvida no livro, a cronologia. Eu até agora tô meio perdido. Quanto tempo passou que ele ficou com o Amaro? Quanto tempo ele tava com a Dona Carolina? Ele começou com 15 anos e ficou com 17, ficou com mais. Quanto tempo passou? Vocês conseguiram chegar nisso? Eu entendi que 1 ano, porque ele fala assim que ele viveu 1 ano feliz com o Aleixo, então eles se conheceram, aí voltaram pra Terra. Aí passaram 1 ano de boa, aí no findar desse primeiro ano começou o rolo porque o Amaro foi transferido. E aí ele ficou alguns meses, aliás, ele ficou 1 mês no hospital. Então o Aleixo só ficou bem, entre aspas, com a Dona Carolina ali vivendo e tal, em torno de alguns meses, no máximo 1 mês ou 2 meses. Então, de modo geral, foi 1 ano, pelo menos eu tinha entendido assim, né? Não sei. Eu tô enganada. Mas realmente não fica claro. É, basicamente isso. Mas eles não dão um tempo preciso pra gente de quanto tempo realmente aconteceu. E considerando que é apenas 1 ano, não deu tempo pro Aleixo sofrer essa transformação toda aí, não. Tá? Pra você virar um bodybuilder, não é assim, não. Que a gente tá falando, que parece que a masculinidade no livro é tratada de 2 maneiras, entendeu? E aí, tipo, quando ele tava com o Amaro... Mas aí, será que não é porque a gente vê do ponto de vista do Amaro? Porque, olha, a Dona Carolina diz que ele é bonitinho, né? Então, eu acho que ela diz que ele é bonitinho, o Aleixo, porque ele é lourinho, do olho azul, branquinho, com aquela roupinha de marinheira, aquela coisa bonita. Beleza, mas quem chama ele de, entre aspas, de afeminado é o Amaro, é a perspectiva do Amaro olhando pra ele. E será que não é porque o Amaro vê ele desse jeito, na verdade ele nunca foi? Eu fiquei me questionando sobre isso. Eu também, agora que tu falou, veio outro questionamento aqui, né? Ainda nesse negócio de transição dele criança pra ele homão, tipo, quando a Dona Carolina começou a se interessar por ele, eu quero muito um garotinho desse pra mim, delicadinho, bem criancinha, menininho e tal. Só que quando ele finalmente tá com ela, ele já virou um homão. Aí, então, tipo, eu fiquei confuso. Ela também enxergava ele como um menininho, mas ele era tipo um garoto desenvolvido? Ou sei lá... Porque ela diz, eu queria um menininho, não quero mais esses marmanjos. Mas quando ele finalmente está com ela, ele é tratado como se fosse um marmanjo também. Aí eu fiquei, Eu acho que é porque ela pensa nele como um ser imaculado, virgem. Porque a Dona Carolina... Ela fala, ele é virgem, ela chega a falar. Pois isso. E ela é vista na obra como hermafrodita. Não sei se vocês lembram desse trecho, mas ela é descrita como hermafrodita. Ela não é hermafrodita, tá? Ela não tem os 2 sexos biológicos. Mas eu creio que o autor ele quer passar isso porque a Dona Carolina, ela tem comportamento masculino. E o que eu quero dizer com esse comportamento masculino? Em relação à própria sexualidade. Ela é muito aberta em relação a isso. Com os caras que ela quer ficar, ela sente desejo. Tanto é que ela não sossega o facho dela enquanto ela não, né, dá uns pega no Aleixo. Ela não sossega. Ela fica lá, ela insiste, até ela conseguir. Então, assim, eu acho que era isso que quer dizer. Esse menininho é questão dessa inocência virginal. Ela queria levar ele, digamos assim, pro caminho pecaminoso da coisa, né? E quando ele vai, ele se transforma em um homem. E eu vejo que é por causa da juventude, porque ela se sentia velha. Aí ela estar com ele fazia ela se sentir jovem, né? Tipo, a velha crise da meia-idade, né? Aquele ponto da vida que os velhos tratam novinha pra sentir que ainda consegue. Tipo, olha só, eu ainda dou conta, né? Eu tô velho, mas não tô de se jogar fora, ainda consigo, me garanto. Ela é imbrochável. Incomível. Eita! Essa frase foi ela numa camisa. Frase de camiseta. Bora fazer. Pois é, eu acho que ela fala, eu chamei ele de garotinho porque ele é jovem. E a idade parece ser uma questão pra ela, porque a impressão que dá lá no início é que ela tava meio que na miséria, vivendo assim, numa situação não muito boa, perto do que ela já tinha vivido, justamente porque ela tinha envelhecido.
E aí, como ela já era velha, os caras mais ricos, né, já não se interessavam tanto por ela, entendeu? Ela tinha que se contentar com o açougueiro, que era um velho lá. E já era muita coisa, porque assim, as prostitutas velhas, né, elas ficam à míngua mesmo. E isso acontece, por exemplo, lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas não reconhece a amante dele da juventude. Ela estava realmente toda carcomida, sabe? Mas não é porque... Mas não é porque ela estava super, ultra, mega velha. É porque conforme ela foi envelhecendo, ela foi empobrecendo. Porque os clientes vão faltar, né? Eles querem as novinhas, toda enxuta, tudo em cima. E aí ela foi decaindo, ficando na miséria. Eu acho que ficou até bem claro isso, que ela, tipo, rejuvenesceu, porque logo que eles conheceram ela, eu tinha a impressão que fosse, sei lá, fosse realmente uma senhora mesmo, que tivesse bem gordinha e tal. Aí depois que começou aquele charme dela com a Aleixo, ela se olhando no espelho e fala, eu tenho 38 anos, eu ainda eu não tô broxando não, ainda tô com tudo em cima, né? Aí ele começa a descrever de novo ela, aí eu já não conseguia mais enxergar a imagem de uma velhinha muito gordinha, eu já enxergava tipo uma mulher mesmo com tudo em cima, levemente cheinha, mas sabe Madonna. Como é que chama aquelas modelos que são mais cheinhas, body sizer, algo assim? Que elas têm um corpo mais fortinho, todo, sabe, esculpido, assim. Eu já imaginava ela assim, desde que ela começou a se interessar no Aleixo. Então foi tipo uma transição de aparência, né, que ela começou com ele, aí ela rejuvenesceu. Eu tinha a impressão que ela era uma velha, sei lá, 60, 70 anos, aí diz, eu tenho 38. Eu fiquei... E tipo, velho... E o Amaro definhou. Foi. Eu não entendi. Ele tava no hospital, tipo... Ele foi pro hospital porque ele levou muita chibata ou porque ele ficou doente? Ou ele tava levando chibata e descobriu que tava doente? Isso ficou confuso pra mim. Ele tava doente. Mas ele foi pro hospital por causa da chibata. Ele já tava doente. Mas não foi pela doença que ele foi parar lá. Foi por causa da chibata. E aí no hospital, aí juntou tudo, né? A chibatada com a doença que ele já tinha. E aí depois, agora eu fui reler um pouco antes. Eu e a Will, a gente tava na dúvida do qual era a doença do Amaro. Eu estava nessa dúvida, o que ele tinha, que ele começou a emagrecer e tal. Só que aí eu me lembrei, eu fui reler, e o quarto que eles ficaram na casa da Dona Carolina tinha sido onde um cara tinha morrido de febre amarela. E febre amarela é citado mais de uma vez na obra. E a gente depois foi pesquisar, né, Will? E a gente viu que a grande epidemia da época do Brasil, dali no finalzinho do Segundo Império e início da República, foi realmente a febre amarela. Deve ter sido isso que ele teve e que levou ele. Mas aí depois eu pensei assim, não, a gente tá viajando. Mas no livro é citado bastante. Então eu acho que realmente era isso que ele tinha pego. Ele pegou febre amarela, começou a emagrecer e tal, só que ele levou a chibatada e tudo piorou na vida dele, porque ele foi parar no hospital. E eu acho que no hospital ele definha mesmo, porque assim, ele era extremamente forte, então mesmo doente, ele tava aguentando tranco. Só que aí quando ele leva a chibatada, isso daí gera uma vulnerabilização pra ele, pro corpo dele mesmo, né? E aí no hospital ele só vai ladeira abaixo. Em vez dele melhorar no hospital, ele vai piorando. Eu fiz uma leitura dessa parte, que aí vocês me dizem se eu tô fumando uma ou não. Que pra mim, essa parte dele estar se degenerando de saúde não foi uma degeneração física, foi uma degeneração emocional. Pra mim, o Amaro, a descrição que fazem dele lá no hospital, parece aquelas pessoas que, como os antigos falavam, né? Minha avó falava assim, morreu apaixonada. Minha avó falava assim, que era aquela pessoa que tinha depressão porque ou o marido deixou, ou a esposa faleceu, aí a pessoa entra em depressão e acabava morrendo. Aí chamavam, né? Ela morreu de paixão, né? Pra mim, me pareceu muito isso, me remeteu muito a isso. Parece que ele tava definhando pela distância em relação ao Aleixo. Então, tipo assim, ele já tava doente, tudo bem, mas talvez ele não definharia daquela maneira. Talvez ele até se recuperaria, talvez ele conseguisse sair antes do hospital. A grande questão era, ele começou a sofrer e a se torturar lá dentro do hospital, pela distância, querendo saber se o Aleixo ainda gostava dele, por que o Aleixo não tinha ido atrás dele. Enfim, toda aquela coisa, aquela tensão, né, emocional que ele estava vivendo foi que de fato fez ele definhar. Tanto que lá na cena final, um pouco antes dele matar o Aleixo, ele fala pro Aleixo, olha aqui pra essa cara tá magra. Pra mim, me parecia que ele estava dizendo assim, olha aqui o que você fez comigo.
né? Você me adoeceu, você me deixou dessa maneira. E não parecia que ele tava se referindo à febre amarela. Mas eu acho que é isso mesmo. Porque quando ele tá no hospital, ele fala que a culpa dele estar lá é do Aleixo. Ele fala isso numa das frases dele, porque o período dele no hospital é muito angustiante. Pelo menos eu me sentia agoniada com ele no hospital, sabe? Muito angustiante. Aquela assim, cena do homem gritando. É dele gemendo de dor, né? E ele não poder sair dali, ele se sentia preso e ele queria notícias e ninguém dava notícias pra ele. Era uma coisa assim muito, muito angustiante. E ele no hospital, ele põe essa culpa no Aleixo. Ele diz que se ele não tivesse se envolvido com o Aleixo, ele não estaria naquela situação. E aí a gente vê que é um combo de tudo, né? Porque a mente dele adoeceu por inúmeros fatores aí que a gente pode falar, até o próprio tipo de relacionamento que eles estabeleceram, porque era um relacionamento abusivo, o Amaro se cobrava essa questão de ser obedecido, e o fato dele não ter notícias do Aleixo meio que acabava com ele, né, deixava ele meio que fora de si, e levou as chibatadas e provavelmente estava com febre amarela. Quer dizer, esse combo aí, meu querido, só que engraçado é que não é ele que morre na história, né? E por falar em relacionamento abusivo, o que falar do trio? Dona Carolina, Aleixo e Amaro. Por que eu tô chamando eles pra cá em relacionamento abusivo? Porque tem uma parte do livro que diz assim, que eles eram como uma família. Lá no ano áureo em que o Aleixo e o Amaro viveram bem, morando lá no quartinho da Dona Carolina, essa é a descrição que se faz, que os três viviam em harmonia e que eles se estimavam muito uns aos outros, e que a Dona Carolina ficava feliz de ver o casal junto, ela até brinca de que eles vão ter filhos e tal. E aí, no final, quando ela tá junto do Aleixo, os dois mostram todo o desprezo que eles sentiam pelo Amaro. E um desprezo, inclusive, de cunho racista, né? De eu nunca vi você como igual a mim. Ele é só um negro, ele é só um crioulo. E ela até fala, né? Aquele sujeito é muito bom. Aí o Aleixo fala, bom pra ir pro fogo, né? E pra queimar. E aí, tipo, o que acontece? Porque quando eles estavam lá naquele ano, eles estavam agindo como uma família. E aí, do nada, esse laço que aparentemente era forte se rompe. E a gente vê que o Amaro nunca foi nem considerado como alguém, como uma pessoa. Aí me chama muita atenção, porque a gente fala muito hoje em dia nas redes sociais sobre como as famílias podem ser tóxicas. Como as famílias elas podem fazer mais mal do que bem para um indivíduo, né? Eu sei que obviamente não era essa a discussão da época, né? Mas, era uma discussão mais voltada pro racismo mesmo, mas assim, eu fiquei pensando nisso. Às vezes aquela pessoa que você estima, que você confia, que entre aspas era aquela pessoa que deveria querer o melhor pra você, ela pode nem sequer te considerar como alguém digno de qualquer afeto, né? O que vocês pensam aí? Aquela conhecimentos pérola do Facebook. Já vi várias fotinhos com pôr do sol que diz o seguinte: o maior problema do ingrato é que ele esquece que pode precisar de você de novo. Então, assim, eles agem com ingratidão com o Amaro, muitas e muitas vezes, repetidas vezes. O Amaro tinha salvado a Dona Carolina de um assalto, né? O Aleixo tinha sido protegido dentro do navio, né? Ele tinha sido salvo e estava tendo aquela vida confortável, até que confortável, porque considerando que eles eram marinheiros, eles não tinham um ordenado muito bom. O Amaro dava conta do serviço, recebia relativamente bem. E aí, eles vão lá simplesmente ignoram isso, né? E aí o fato do Amaro ser negro piora tudo, porque é a questão do racismo mesmo. As pessoas brancas, né, não veem as pessoas negras como iguais. Há uma animalização do Amaro em vários trechos da obra, não só nessa questão no final. É uma coisa que vai sendo construída e que a gente vê latente ali durante muito tempo, até que tem esse estupim no final da história. Na verdade, tu falaste exatamente o que eu ia falar. Eu tive essa mesma impressão, tipo, pô, o Amaro salvou a vida da Dona Carolina. E, tipo, assim que ele chegou lá com o Aleixo, ele carregou ela no colo, abraçou, e ela disse, me abraça de novo, sabe? Ele dava a sensação que ele era muito querido. Mas ela largou aquilo ali, se evaporou, nada, evaporou, acabou, eu quero esse garoto aqui, sai de perto, tu não é mais bem-vindo aqui. E ela só trancou o quarto que era dele, e como se aquilo fosse só nada, pra ela não foi nada. Em nenhum momento eu vi ela sentindo alguma pontada de culpa. Ela ficou, na verdade,
tendo o sentimento oposto, de que ele iria lá, iria matar ela, iria matar o Aleixo quando soubesse do caso deles. Ela não pensou, nossa, ele vai sentir alguma coisa, vai se magoar. Não, ela ficou com medo dele e ia lá matar elas. Então ela já tinha essa visão dele. Então, no início ela dizia, eu abrigo, não me importa se ele é homossexual, não me importa se ele é negro, pode vir todo mundo pra cá, na minha pousadinha. Mas aí depois mostra que não é isso, não é assim que ela pensa. Ei, Sil, você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí. Olha, eu julgando uma vítima, né? Oh, meu Deus do céu, não posso julgar a vítima. Tá totalmente errado, que vá pro inferno, pro raio que o parta. Tem alguém certo nessa história, mas não tem que dizer sim ou não e por quê. Tá merda. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente. Gay. 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 Muito gay.